Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Bom, vamos dar uma pausa aí, né, na leitura dos apócrifos. E o irmão me mandou aí um vídeo para eu analisar. O vídeo é de um adventista, né, para variar sempre muito, mas muito enganado, ensinando coisas erradas. E ele pediu se havia possibilidade de eu analisar o vídeo. Eu analisei e percebi que dava para fazer aqui um vídeo da análise do vídeo dele, tá certo? Tem coisas que nós já vimos em vídeos anteriores, mas tem coisas aqui que seria bom salientar, por isso que eu trouxe aqui. Antes de entrarmos no vídeo, eu gostaria de trazer a vocês o seguinte. Primeiro eu quero agradecer a todos que vêm assistindo, né, o meu canal, dando os like, porque nesses últimos 28 dias a visualização foi muito grande, tá? Cerca de 12 mil visualizações nos últimos 28 dias. Só que, infelizmente, quando eu comecei a ler os apócrifos, eu notei duas coisas que são chavões do brasileiro, mas é uma verdade. Primeiro é que brasileiro não gosta de leitura. Ou seja, para a média de vídeo que estava sendo colocado aí no meu canal, vídeos como esse de análise, né, dos adventistas, enquanto a média subiu para 400 visualizações por vídeo, quando eu comecei a narrar os apócrifos, caiu para 50. Isso só me confirma, né, o chavão que infelizmente os brasileiros têm, que não gostam de leitura. E a segunda constatação é que o brasileiro gosta de barraco, ele gosta disso, ó, que eu analiso os vídeos, falo que está errado, isso, aquilo, aquele outro, né? Porque estou desdizendo os adventistas, os testemunhos de Jeová, é disso que o brasileiro gosta. O brasileiro não gosta de informação, mas não tem problema. De qualquer forma, eu agradeço àqueles 40, 50 que estão acompanhando a leitura dos apócrifos, que a minha intenção não é ter milhares de visualizações para ter dinheiro, ganhar dinheiro com o meu canal, porque o meu canal não monetiza, vocês já sabem. A minha intenção é para que as pessoas conheçam tudo, né? E façam, ponderem, né, com a Bíblia e fique com a verdade. Com a minha verdade? Não. Com a verdade que você encontrar nas Escrituras. Bom, dito isto, vamos entrar aqui na análise do vídeo do nosso irmãozinho aqui. Como eu disse, infelizmente, né, um adventista completamente errado. Mas vamos lá. Vamos ao vídeo. De toda a igreja que não ensina a obediência à lei de Deus. Ele está dizendo o seguinte, que ele está fazendo uma advertência para as pessoas que frequentam igrejas, denominações, porque igreja somos nós, tá? E não pregam ou ensinam a palavra de Deus. Vamos ver na cabeça dele o que é a palavra de Deus. Vamos lá, vamos ver. Aqui a Bíblia revela. E o vídeo de hoje, um vídeo bem polêmico, interessante, mas que traz uma mensagem profunda e verdadeira. Saiam de toda a igreja que não ensina a obediência à lei de Deus. É isso mesmo. Amigos. Bom, eu tô com ele. Tem que sair, independentemente se ensina a palavra de Deus, né, ou não ensina, eu tô com ele. Tem que sair dessas denominações. Por quê? Porque você já viu na Bíblia que o Cristo não mandou construir templo, frequentar templo. A ordem foi, ó, sai dela. Vamos lá, vamos continuar. Toda igreja que não ensina a obediência à lei de Deus é uma igreja que não está fazendo ou pregando como o assim diz
o Senhor. Bom, então, como é que diz o Senhor? Porque para ele, assim diz o Senhor, é o que a Bíblia narra. Mas vamos navegar nessa ideia que é o Senhor dizendo. Então vamos lá. Navegando na ideia de que tem que ser o que está escrito na Bíblia, vamos ver. Lá em Salmos está escrito o seguinte: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a toda a humanidade? Não, a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Então, meu querido e amado irmãozinho adventista, você tem que ensinar que a palavra de Deus está dizendo que as leis e preceitos, estatutos, aliança, foi dada a Israel. Não foi dado para você e para mim que somos brasileiros, meu querido e amado irmãozinho adventista. A tua igreja ensina isso? Não ensina? Tem que sair dela. Você tem que praticar aquilo que você está orientando. Tá certo? Mas sabe o que acontece? Eu ando conversando com bastante pessoas que defendem a lei, né, como sendo dela, e se agarram em algumas passagens. Sabe aquele desenho do pica-pau, né? Que quando o pica-pau está derrubando lá o Zé Corubu, o Zé Corubu começa a se pegar num fiozinho de raiz para tentar segurar. É isso que os adventistas ou os guardadores da lei tentam fazer, pegar passagens isoladas, fazer uma interpretação própria, sem contextualizar, sem fazer a devida hermenêutica, exegese e tudo mais, para dizer que essas leis são para eles também. Tá certo? Então vamos lá. Então nós estamos vendo que o nosso irmãozinho adventista está dizendo que é para sair da igreja a qual não prega a lei de Deus. Então você tem que sair da sua, porque a sua está pregando errado. Porque a palavra de Deus, que você chama que é a Bíblia, está dizendo que os mandamentos e estatutos foram para Israel. Vamos lá. Outra passagem aqui, ó. Olha só. Nada havia na arca senão só as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando Deus fez a aliança com toda a humanidade. Para toda a humanidade? Não. Com os filhos de Israel. Vamos lá. Mais uma. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que Deus fez com... Aliança que Deus fez com quem? Com os brasileiros, franceses, a humanidade toda? Não. Com Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança com toda a humanidade. Não, meu queridinho, amado irmãozinho adventista. Contigo quem? Com Moisés lá. Disse mais o Senhor a Moisés: eu fiz uma aliança contigo, com você, Moisés, e com a nação de Israel. Toda igreja que diz a lei de Deus foi abolida, os 10 mandamentos de Deus foi abolido, Deus mudou as suas leis, é uma igreja falsa que está pautada em doutrinas falsas ou também que torce os textos bíblicos. E o meu apelo neste vídeo para você é: saia de toda a igreja. Se a igreja que você está, ela ensina que a lei de Deus foi abolida, que o mandamento do sábado foi abolido, que o decálogo foi abolido, a Torá como um toda foi abolida, eu te digo, não perca tempo nesta igreja, porque eles estão enganando você. E mais, a Bíblia não apoia a ideia de que Deus aboliu a sua lei.
Vamos lá, eu concordo plenamente com ele. Não houve abolição da lei. Para quem segue o meu canal aqui há algum tempo, sabe muito bem que quando eu trago este verso, que é da versão da edição corrigida e revisada fiel ao texto original 1994, Sociedade Trinitariana do Brasil, que diz assim, ó: mas os seus sentidos foram endurecidos. Sentidos de quem? Dos hebreus. Por que foram endurecidos? Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Meu querido e amado irmãozinho adventista, a igreja que prega que a lei, a Torá foi abolida, realmente está errada. Mas como explicar isso que Paulo está dizendo aqui? Que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Somente Cristo consegue fazer retirar o véu do Velho Testamento. E agora, como explicar? Vamos lá. Muito resumidamente, você que ainda não conhece meu canal, se você tiver dúvida, manda aí manda aí, por gentileza, só um minutinho. Você tá vendo aí, ó, o meu WhatsApp? Me adicione no seu WhatsApp, manda um alô, eu vou te explicar com maior detalhe ou te passar os vídeos, porque no meu canal já tem bastante vídeo. Vamos lá. Cristo era um hebreu? Sim. Da tribo de Judá? Sim. Nascido debaixo da lei? Sim. Cumpridor da lei? Sim. Só que ele diz o seguinte em João, no livro de João, o Evangelho de João: agora, vocês que são discípulos de Moisés, vocês querem ser meus discípulos? Eu vou dar um novo mandamento para vocês. Significa o quê? O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Que você, hebreu, que era um discípulo de Moisés e quer ser agora um discípulo do Cristo, a lei de Moisés foi abolida para você. Para nós, nunca ela foi abolida. Sabe por quê? Porque nós nunca foi para nós, gentios, estarmos debaixo da lei. Então, para quem que Paulo está dizendo que foi por Cristo abolido? Para aquele que era um discípulo de Moisés. Agora você quer ser um discípulo do Cristo? Esta lei de Moisés foi abolida para você. Compreende? Agora a pessoa, ela quer continuar fazendo todos os ditames de Moisés, todas as leis de Moisés, continua com a lei de Moisés. Para esta pessoa não foi abolida. Compreende o que Paulo está querendo dizer aqui? Então veja que nosso irmãozinho aí realmente está completamente torto, como todo adventista, infelizmente. Vamos lá, vamos continuar. E eu quero aqui trazer o primeiro versículo bíblico que eu gostaria, você que está me assistindo, prestasse muito atenção, né? Muito mais, né? Do que se você ainda é uma pessoa que não conhece a lei de Deus. Eu vou prestar muita atenção. Vamos lá, vamos ver os versos que você vai trazer, você ainda que não conhece a lei de Deus. Vamos ver. Ou uma pessoa que está numa igreja que nega a lei de Deus. Então essa mensagem é para você de forma específica e também para você que já conhece a lei de Deus e gostaria que as pessoas entendessem mais sobre isso. Abra a Bíblia em Isaías 8:20. Olha o que diz Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Alva é Cristo, ou seja, jamais. Apesar que no texto dele estava lá escrito jamais verão a alça, ele deve ter digitado errado, verão a alva, e você viu que ele falou? Que a alva é Cristo. Se não for segundo a lei e o testemunho, jamais verão a Cristo. Vamos lá. Os adventistas, na minha época pelo menos, pegavam essa passagem para dizer que a lei são os 10 mandamentos e o testemunho são os escritos de Ellen White. Então, segundo os adventistas, a gente vai ver para frente aqui, sem os 10 mandamentos e sem o testemunho, que são os escritos de Ellen White, jamais verão a Cristo.
Vou voltar um pedacinho e você vai ver como ele fala que a alva é Cristo. Vamos lá. E ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A alva é Cristo, ou seja, jamais verão a Cristo. A lei e o testemunho de Cristo. Bom, tá vendo? A lei e o testemunho de Cristo. Já estás jogando a pessoa, porque ele assim, é óbvio que eu já vi o vídeo, né? Para poder contextualizar, trazer as informações e tudo mais. Mas dentro do Adventismo, quando ele fala isso que ele fala agora, e há o testemunho, né? Ele está levando a pessoa, mas não aqui diretamente, mas indiretamente, para uma pessoa como eu que estive dentro do Adventismo, aos escritos de Ellen White, tá? Se eles não falarem desta maneira, nunca verão a Cristo. Ou seja, não tem luz. A Bíblia é muito clara. A lei de Deus e o testemunho de Deus, que nós podemos dizer que é o próprio Cristo que testemunhou de Deus. Olha, ele não está levando as pessoas, quando lê testemunho, para Ellen White. Ele está dizendo que o testemunho é Cristo que veio testemunhar de Deus. Vamos ver se é isso mesmo, né? Então, a igreja que não aceita a lei de Deus e que não aceita o testemunho de Jesus é uma igreja falsa e ela nunca verá a salvação de Cristo. A Bíblia é clara e é enfática. A lei e o testemunho. Não podemos deixar a lei de fora e nem o testemunho de Cristo de fora. É os dois. A lei de Deus e o testemunho. Então, toda igreja que diz, eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, mas eu não quero a lei de Deus, ele está indo contra o que a Bíblia diz. Está indo contra as Escrituras. Bom, vamos, né, dar uma contextualizada sobre a lei e o testemunho. Vamos lá. Pegando a palavra testemunho na Bíblia, vamos ver o que significa testemunho. Êxodo 25:16. E porás na arca o testemunho que te darei. Bom, então aqui a Bíblia já está dizendo que testemunho é alguma coisa, certo? É alguma coisa tangível, né? É alguma coisa tangível. Olha, é alguma coisa que se pega. Olha só, você vai pôr na arca, então é alguma coisa tangível. Não é uma coisa que não é tangível, né? Vamos lá. Êxodo 40, verso 19 e 20. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, conforme Deus lhe havia ordenado. Então pegou o testemunho e o colocou na arca. Ajustou as varas a ela e colocou o propiciatório em cima dela. Então nós estamos vendo nesses dois versos que o testemunho é algum objeto. Não é nada subjetivo. A lei é ao testemunho de Cristo, que conforme ele está dizendo, por enquanto nesses dois versos, o testemunho não é isso. Vamos continuar. A expressão testemunho que vimos confirma, por exemplo, um dos erros de exegese que os adventistas praticam com grande frequência ao se referirem aonde é o texto que ele foi ler lá, Isaías 8:20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão raiar o amanhecer. Esta é uma outra tradução. Verão a alva ou verão raiar o amanhecer.
Vamos continuar. Onde então está o erro dos adventistas nesse ponto? É que a lei deve ser entendido que a Torá. O exemplo, 1 Coríntios 14, 21, vamos lá. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz Deus. Aqui, Paulo, em 1 Coríntios, está dando um exemplo claro do que significa, então, o quê? A Torá, a lei. Vamos lá, vamos continuar. Vou voltar só um minutinho aqui. É que eu deixei passar esse slide. Vamos lá. E onde se lê testemunho, deve-se entender o quê? Os 10 mandamentos. Especificamente, tá certo? Quando fala assim, porque nós estamos analisando Isaías 8, 20. Tá bom? Mas não se esqueça que para um hebreu, lei, testemunho, aliança, preceito, estatuto, mandamento é tudo uma coisa só. Só que cada coisa no seu devido lugar. É um pacote só, tá bom? Estamos analisando a lei e ao testemunho. Então vamos lá. Os adventistas dizem que testemunho sempre deve significar o testemunho do Messias, o nosso Salvador. Você viu ele falando lá, né? Que a Escritura declara corresponder literalmente ao seguinte: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá certo? Não são os escritos de Ellen White. Que espírito de profecia é esse? Ora, se o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, então o testemunho lá na época de Isaías eram os 10 mandamentos, conforme os textos que nós vimos aqui. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Tá certo? É dos 10 mandamentos que o texto fala. E no Apocalipse, o anjo fala do dom de profecia, olha só, que qualquer pessoa dentro do reino do nosso Criador pode possuir, se procurar de si mesma, possuí-lo, conforme determina 1 Coríntios capítulo 14, de 1 a 5. Você está entendendo o que é o testemunho de Jesus? É o que qualquer um de nós que estamos tentando estar dentro daquilo que o Cristo deixou para nós, é falar a qualquer pessoa das coisas maravilhosas do Cristo. Vamos lá. Vamos ler a passagem. Olha, segui a caridade. Olha o que é o testemunho, tá bom? Lá de Apocalipse, que eles fazem esse link de Isaías 8, 20 com Apocalipse. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Então, o testemunho de Jesus de Apocalipse é o que nós estamos lendo aqui, tá bom? Segue a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, ok? Mas, principalmente, o de profetizar. O que é profetizar? É proferir. É o que? Falar. É dar o testemunho do Cristo. Aí sim. Apocalipse. Não tem nada a ver com Isaías. Vamos lá. Por quê? Olha só. O que fala ou o que profetiza, o que profere língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala, profere, profetiza de mistérios. Mas o que profetiza, fala, profere, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza, profere, fala, língua estranha, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, o que fala, o que profere, edifica
o grupo de pessoas. E eu quero que todos vós profetize, fale, possa profetizar. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, Apocalipse lá, quando fala do testemunho de Jesus, é disso, é de falar. Diferente da lei e ao testemunho de Isaías 8:20. Veja o quanto os adventistas, eles enganam sendo enganado. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos ver a passagem de Isaías 8:20 em algumas traduções para perceber se o que ele fala aqui, a igreja que não pregar a lei e o testemunho de Jesus, que no caso não tem nada a ver lá com Apocalipse, tem a ver somente com a Torá e os mandamentos. Se a igreja não fala isso, não vai ver Jesus. Vamos ver se é isso mesmo? Você que costuma ver os meus vídeos sabe que eu contextualizo tudo, e é isso que eu estou fazendo aqui. Na tradução, a Bíblia Sagrada diz assim, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Veja que é objetivo, não tem nada a ver com o testemunho de Cristo. Neles quem? Nós vamos ver para frente, tá? Vamos lá. Aí está dizendo o seguinte, na Bíblia Portuguesa Almeida Atualizada, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Nova Bíblia Padrão Americana, a lei e ao testemunho, se não falam segundo esta palavra, é porque não tem alvorada. E agora vamos contextualizar Isaías capítulo 8, tá certo? Eu vou ler a partir do verso 5, a contextualização é que Israel, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu trouxe aqui, mas já faz alguns dias que eu já montei esse vídeo aqui. Bom, eu não vou falar agora, no final eu falo, tá bom? Vamos lá, vamos contextualizar Isaías capítulo 8, verso 20, a partir do 5. Vamos lá. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, comigo quem? Com William, com o Adventista, com você aí, que não é hebreu? Não, com Isaías. Portanto, este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Só um instante, deixa eu só ver uma coisa aqui, para a gente contextualizar direitinho. Deixa eu só trazer aqui, só um minutinho. É isso mesmo, eu ia falar, mas eu estava em dúvida, eu não queria... Aqui Isaías, é porque eu estou estudando uma outra coisa e estava uma outra coisa na minha mente, eu fiquei em dúvida se era ou não é. Mas eu tinha razão, era assim. Aqui Isaías 8:20 está dizendo da ruína de Israel. Por que Israel estava com problema? Por quê? Vamos lá. Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé que correm, é o verso 6, brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Verso 7. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Veja que aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora, tá certo? Então a Síria vai invadir Israel e está fazendo uma metáfora como se fosse uma enchente, tá bom? Verso 8. E passará a Judá, inundando, irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Vamos lá.
Verso 9. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos os que sois de terras longínquas. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. O que o profeta está dizendo aqui? O que o Criador está falando da boca do profeta? Não adianta vocês se armarem. Vocês vão ser despedaçados. Vocês, povo de Israel. Tá? Vai saber o porquê. Verso 10. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Está dizendo para não dar bola para eles, né? Vamos lá. Verso 13. Ao Senhor dos Exércitos, e a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Olha só o que está falando. Ó povo, não adianta vocês se armarem, vocês vão ser quebrantados. Temam somente quem? O Senhor dos Exércitos. Verso 14. Então Ele vos será por santuário. Aí sim Israel vai conseguir vencer a batalha. Vamos dizer de uma maneira metafórica, tá? Então, verso 14, né? Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalos às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Veja que aqui no verso 16 fala da mesma coisa que fala no 20. Ó, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. O que está falando? Segue a Torá e os mandamentos entre os povos de Israel. Não está falando para a humanidade, porque o problema aqui é de Israel, não é da humanidade. Veja que está falando a mesma coisa lá do 8:20. Nós vamos chegar lá. Verso 17. Esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Tá vendo? Ó? Vocês, povo de Israel, vocês vão procurar a mim, mas vocês vão ser despedaçados. Mas mesmo assim, segue a Torá, segue os mandamentos. Verso 18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram. Olha só, qual é a advertência do Criador através da boca do profeta? Olha, vocês vão ser despedaçados por outras nações porque vocês deixaram a Torá e os mandamentos. Vocês, mesmo assim, vocês têm que me procurar. Ata o testemunho, sela a lei em vocês, nos meus discípulos, estava escrito lá. E olha só. Aí ele diz assim, o Criador através da boca do profeta. Quando vocês forem procurar qualquer outro tipo de divindade, que está falando as pessoas que chilreiam, ou seja, as pessoas que estão falando através de outros espíritos. Olha só, ainda no verso 19, na última parte. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Então veja que o povo estava se desprendendo de todo outro tipo de atuação religiosa, procurando adivinhos, pessoas que os mortos falavam através das pessoas. Aí vem o 20, contextualizado. A lei e ao testemunho, lembra lá? Junta o testemunho, sela a lei, ó. A lei e ao testemunho. Se eles quem? Israel, que estava procurando outro tipo de coisa para escapar daquilo que ia acontecer com eles. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Vão dançar, vão ser cativos.
Compreende o que é Isaías 8:20, devidamente contextualizado e tudo mais, e não segundo o adventista? Vamos lá, vamos continuar. Que já está ficando longo já esse vídeo, 35 minutos. Vamos lá. Mas eu vou além. Mateus 5,17, olha o que diz. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não quero que vocês nem pensem isso. Nem pensem, disse Jesus. Eu não vim revogar, mas vim cumprir. Plerosai, dar o real sentido para a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio, ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nada vai passar da lei. Tudo tem que ser cumprido. Muitos dizem, mas Jesus cumpriu, então agora tudo foi cumprido, estou livre. Não, não é assim, amigo. Jesus cumpriu plerosai para dar o exemplo, o real sentido de como é não adulterar, como é não matar, como é guardar o sábado corretamente, como é você honrar seus pais. Então, a morte de Cristo não invalida a lei, mas a morte de Cristo confirma a lei e mostra como devemos obedecer à lei de Deus. Em Cristo Jesus. Bom, vamos lá, vamos contextualizar. Vamos a partir de Mateus capítulo 4 e não já direto no 17. Mateus capítulo 4, vamos lá. Verso 23. E percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas. Cristo não fazia parte daquele sistema. Nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Cristo andava pela redondeza nas sinagogas deles. Nunca ninguém, o teu pastor nunca disse isso para você, né, adventista? Na sinagoga deles e curando e pregando o evangelho do reino. E nós vamos ver qual é o evangelho do reino, se é o que ele estava falando, guardar sábado. Vamos lá. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Por que levavam essas pessoas para ele? Sabe por quê? Porque para o templo, essas pessoas só traziam problema. Porque além de serem pobres, que viviam pedindo, eram pessoas doentes que aqueles líderes religiosos não podiam fazer nada de benefício para aquelas pessoas. Nenhuma palavra traziam para aquelas pessoas o sistema religioso de sua época, que hoje não muda nada. Então, por isso que levavam para Cristo. Verso 25. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. Vamos lá, vamos continuar. Agora já entramos em Mateus capítulo 5, dando continuidade. E Jesus, então, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: guarda o sábado, frequenta o templo, que vocês vão ser muito bem-aventurados. Vamos ver se é isso? Conforme aquele rapaz adventista disse? Vamos ver. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras,
Quais são as boas obras? Ir para templo, dizimista, ser adventista, ser assembleiano, congregação, batista, luterano, guardador de sábado e domingo? Não. Quais são? Lá, misericordioso, bem-aventurados serão os mansos. Se alguém bater numa face, dê a outra. Se alguém pedir para andar uma milha, ande duas. Se alguém te pedir a capa, dê o alforje. E glorifiquem a vosso Pai que está no céu. 17. Não, agora vamos contextualizar então o monte. Cristo estava pregando na sinagoga deles o reino dos céus, né, o evangelho, e muitas pessoas que eram desprezadas pelo sistema religioso eram trazidas para eles. Então ele vendo aquela multidão, ele começa a dizer: olha, vocês são bem-aventurados porque vocês têm perseverança, vocês insistem ainda em serem boas pessoas, as pessoas vão te perseguir, mas persevere, tá certo? E essas pessoas eram o quê? Eram hebreias, eles eram hebreus, desculpa. Eles estavam debaixo da lei de Moisés. Aí Cristo agora no verso 17, contextualizando, vira e fala assim, olha, ele abre um espaço agora, ele faz um hiato, né? Olha, eu falei tudo isso para vocês, que vocês vão ver o reino de Deus se vocês forem bons, tal. Mas olha, não pense ou não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Ele não veio destruir a lei. Porque aquele que ainda queria ser discípulo de Moisés, a lei está em vigor. Eu não vim abrogar, mas cumprir. E agora aquele rapaz, aquele adventista, diz que ele veio dar a total compreensão de como deve guardar. Lembra da raizinha que o inimigo lá, o Zeca Urubu, tenta se agarrar? São em versos isolados assim. Isoladamente, olha, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Como ele falou, dar pleno, ampliar a lei, melhorar a lei, como alguns dizem. Não está escrito isso. E ele traz uma língua grega. O grego era inimigo do Cristo. O grego não era amigo. Então, Cristo diz assim, contextualizando para aquele povo que estava lá indo atrás dele, olha, eu não vim destruir a lei, porque eu estou falando essas coisas que vocês vão ver o reino de Deus se vocês fizerem assim. Eu não vim destruir essa lei, e nem os profetas. Eu vim confirmar tudo isso. Está confirmado, eu nasci debaixo da lei e vou viver debaixo da lei. Ponto. Veja que no verso 18 ele diz assim, eu não vim destruir a lei. Pronto, ele fecha o hiato. O hiato ele fechou. Agora ele vai continuar lá com o link, lá com aquela multidão, bem-aventurados, tal. Porque, em verdade vos digo, que até, presta bem atenção, até, o que é até? Tem prazo de validade. Até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei. Olha, até que o céu e a terra passem, não vai ser tirada nada da lei, sem que tudo seja cumprido. Cristo já cumpriu todas as coisas, minha gente? O adventista, a doutrina do juízo investigativo, a doutrina do santuário diz que ele não completou. Ele está lá no céu fazendo uma obra ainda. Então, você se agarra em escritos de Ellen White para dizer que ainda não foi cumprido. Mas quando ele na cruz ele diz assim, está feito, está consumado, está cumprido. Então, ele fala uma coisa aqui que não é o que ele disse na cruz, está cumprido. Então, está vendo? Não vai passar o céu e a terra, nem um jota, nem um tio da lei, até que tudo se cumpra. E tudo já está cumprido em Cristo. Agora, ele vai falar das bem-aventuranças. Ele vai voltar lá, olha, verso 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, quais? O que ele estava dizendo lá. Bem-aventurados sois vós e tal, tudo mais. Qualquer um que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Verso 20. Porque vos digo que se vossa justiça não ultrapassar, não exceder a dos escribas e fariseus, a justiça dos escribas e fariseus estava amarrada onde? Na lei de Moisés. Então Cristo, quando
passa os mandamentos da bem-aventurança, é para exceder. Ele está dizendo, porque vos digo que se você não exceder aquilo que os escribas e fariseus dizem, fazem, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então veja que em nenhum momento o Cristo está dando parâmetro da lei de Moisés para entrar no reino. O parâmetro é o amor ao seu semelhante. Tá certo? Vamos continuar. Terceiro versículo. Marcos 7,7 disse Jesus: em vão vocês me adoram, guardando doutrinas e preceitos de homens. Em vão, negligenciando os mandamentos de Deus, guardais as tradições. Meu amigo adventista, é exatamente isso que você está fazendo. Você está ensinando as pessoas a guardar tradições de homens. Uma ordenança, um estatuto, um preceito, uma lei, um mandamento que nunca foi para você e nunca será, sempre foi para um hebreu. Você que guarda o domingo, que aceita o domingo em vez do sábado bíblico. Pronto. Tinha que fazer um pezinho lá com a Igreja Católica, né? Porque não é só a Igreja Católica que tem o dia de culto, mas o pano de fundo, na mente, no subconsciente, é a Igreja Católica, tá? Vamos lá. Mas ele está fazendo um link com o sábado. Quero te dizer com muito carinho, você está aderindo a tradições de homens. Você que é evangélico, que diz que o domingo é o dia do Senhor, ou que você fica com o domingo, ou que você que é católico, ao você falar isso, você está aderindo a tradições. E disse Cristo, tudo é em vão. Pois é o que você está fazendo. Você está adorando, levantando o nome do Senhor em vão, porque está tudo errado o que você está pregando e dizendo que é certo. Mas eu entendo você. Eu fui adventista há 20 anos e líder 18 anos. Você está enganado e enganando. Se você não faz do jeito que eu peço, é em vão. Em vão você me adora, você que quer guardar o domingo em vez do sábado. Então, amigo, Jesus veio para cumprir a lei, para dar o real sentido à lei. A palavra é essa que não me fugiu. Real sentido. Então veja que Cristo, quando diz assim, olha, quando você está vendo a mim, está vendo ao Pai. O que Cristo fez? Só pregou o amor. Em nenhum momento ele, como um rabi, prega a lei de Moisés. Procure aí nos evangelhos. Principalmente no capítulo 13 de João. Real sentido à lei ele veio trazer. O real, se é real, porque tem um sentido que é irreal. Qual é o sentido irreal? A humanidade não tem que estar... o hebreu não precisa estar debaixo da lei de Moisés para ver o Criador, para estar no reino do Criador. O real sentido é o mandamento que ele deixou para todo aquele que agora se torna discípulo dele. Jesus veio e mostrou que se os pastores, se as igrejas que rejeitam a lei de Deus, ficando com tradições de homens, em vez daquilo que está escrito na palavra, tudo é em vão. Repito, a igreja que ensina que a lei de Deus foi abolida ou que não deve ser guardado, é uma igreja falsa e você, se estiver lá, está perdendo tempo. Saia das igrejas que negam a santa lei de Deus, que negam o mandamento do sábado, que negam os 10 mandamentos de Deus. Toda igreja que nega isso e que não aceita e que diz que foi abolido é uma igreja falsa. E o último texto, Provérbios 28:9, olha o que diz.
os que desviam os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. A palavra de Deus diz: os que desviam os ouvidos de ouvir a lei de Deus, ouvir é praticar ali, é aceitar, é reconhecer que a lei de Deus é santa e entender que eu devo guardar a lei de Deus em Cristo Jesus. Então, as pessoas que entenderam isso e desviam os ouvidos de aceitar isso, Jesus fala: olha, a oração também será abominável. Eu não vou aceitar a tua oração. Se você rejeita a minha santa lei que eu escrevi com o meu dedo, disse Deus, eu também rejeitarei a tua oração. Então, eu finalizo dizendo: se você está em qualquer igreja, seja católico ou evangélico, que rejeita a lei de Deus, que rejeita os 10 mandamentos de Deus, que rejeita o mandamento do sábado, o 4º mandamento de Deus, se você tiver uma igreja assim, que não aceita a lei de Deus, saia o quanto antes, porque esta igreja te levará para a perdição eterna, porque ela não ensina a verdade de Deus. Bom, ele finalizou aqui, deixa eu finalizar também dizendo o seguinte, que a passagem, né? Olha, que aquele que não obedece à lei, até as suas orações não serão ouvidas. Quem disse isso? Se eu não me engano, está em Provérbios. Quem é que escreveu? Ele falou que foi Cristo que disse. Não. O rei vira para a nação, ou o sábio vira para a nação dele. Qual nação do mundo? Os provérbios foram escritos para toda a humanidade ou foram escritos para Israel? Para Israel. E está dizendo, da mesma maneira que nós contextualizamos Isaías capítulo 8, verso 20, a lei é o testemunho, se não falarem segundo, né? Nunca verão a alva, não serão libertos, não escapará da invasão dos inimigos. Então, aqui é a mesma coisa, está falando para o povo de Israel. Se não guardar os meus estatutos, os meus preceitos, Israel, o Criador Deus não vai ouvir as suas orações. Tá certo? Muito bem, meus amigos. Legal que vocês vieram até aqui, 50 e poucos minutos de vídeo. Eu vou retomar a leitura dos apócrifos, ou seja, esse vídeo aqui vai ter uma boa visualização dentro do padrão do meu canal, que é aí umas 150, 200, 300 visualizações, e quando eu postar novamente, né, a leitura dos apócrifos, vai cair para 30, 40, 50, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem na paz e vamos esperar o próximo vídeo aí. Um abraço, até lá.